Boa noite, pessoal. Acho que é isso. Tá funcionando? Boa noite. É, Vamos lá. Eu sou o Patrick Benato, buscador de documentos no Brasil e na Itália para reconhecimento da cidadania italiana. É, Bom, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre não ter o sobrenome italiano, se isso vai fazer a diferença no seu processo ou não. É, Você pode ter dúvida, eu já disse, acho que numa live passada um pouco sobre isso, mas as pessoas têm dúvida sobre isso porque, como eu disse, pode ter um nome mais pro português de Portugal, Gomes, Silva, é, sei lá, Santos, e na verdade isso não é um empecilho. Se você tiver, nem que seja um, uma, uma pessoa, um italiano, né, na sua ascendência. Não ter passado italiano basta para você ter direito ao reconhecimento. Então, é isso que eu vou falar hoje, exatamente isso. Não ter um sobrenome não é um empecilho para o seu reconhecimento de cidadania italiana. Falar um pouco sobre que as pessoas falam do direito do ius sanguinis, que é o direito de sangue que eles falam, né? Que é por lei. As pessoas que têm o sangue italiano, assim por dizer, essas pessoas têm direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Então já isso já é algo para se considerar, mesmo a pessoa não tendo mais o sobrenome italiano. Esse direito, na verdade, que eles chamam de ius sanguinis, ele passa a não ser, vamos dizer assim, o certo. Na verdade, o direito é por filiação. Como eu disse, basta você ter um filho de italiano nesse trajeto, né, até chegar em você, que você vai ter o direito. Então, essa questão do ius sanguinis acaba sendo um pouco fora, porque no caso, às vezes até uma pessoa, vou sair um pouco fora desse sobrenome, a pessoa que tem a questão do ser um filho adotivo, que foi registrado na minoridade. Isso também já sai dessa questão do ius sanguinis. Então, só falando um pouco sobre isso pela questão que eu falei, né? Então, na verdade, toda essa questão de sobrenome, essas coisas, entra também nessa questão de filiação. Então, se você acredita que tem um italiano na família, mas você não tem o sobrenome, pode ficar tranquilo, porque se você for fazer sua pesquisa, se você já tem ideia sobre isso, você já vai ter como eu posso dizer, esse direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Muita gente às vezes fala que na Itália o sobrenome é muito importante, né? Até mesmo porque as pessoas falam o sobrenome antes de falarem um nome. Às vezes você vai ver pode acontecer de você ver alguma questão de uma ficha para preencher. Às vezes nessa ficha, a primeira coisa que está lá para ser anotado, para ser escrito, é o cognome, né? Que é o sobrenome. Então, o italiano leva, acho que um pouco a sério essa questão de sobrenome, até mesmo porque ele vem antes do nome. Lá, em maioria das coisas que você vai preencher, vai falar, vai fazer, é o sobrenome que vem primeiro. Mas como eu disse, isso
para reconhecimento de cidadania italiana não tem, vamos dizer assim, questão até jurídica, vamos dizer assim. Vou tomar um gole de água. Vamos lá, o que mais posso falar? Acho que até mesmo essa questão de abrasileirar o nome, né? Algumas pessoas, com o passar do tempo, pode acontecer de ter abrasileirado o nome por algum motivo. Eu conheço o caso de uma pessoa que me explicou, vamos dizer assim, que o bisavô, se for o bisavô ou trisavô dela, chegou no Brasil e por algum motivo que ninguém sabe, ele trocou esse nome italiano. Por algum motivo, eu até fui pesquisar a respeito, realmente eu não achei o sobrenome que ela tem aqui no Brasil, realmente não, vamos dizer assim, por assim dizer, não existe. Isso não tira o direito dela nenhum, a cidadania, mas por algum motivo essa pessoa brasileirou, trocou a questão do nome, e eu não sei se isso foi algum erro de quando ela chegou no Brasil, questão de anotar o livro de chegada, ou depois que isso foi passado para algum filho ou filha no Brasil, mas isso se perdeu, esse sobrenome italiano se perdeu. Isso já é outra questão, ela tem o direito, porém na questão dela é mais uma questão de pesquisa de documentos, para chegar até esse italiano, e às vezes nem nesse italiano que veio para o Brasil novo, que não foi no caso dela, diz que ele chegou bem novo, se eu não me engano ele tinha acho que 2, 3 anos, alguma coisa assim. Às vezes encontrar o outro italiano, que é o pai dessa criança, para aí sim descobrir qual é o sobrenome. Isso é uma das questões, né? De não ter o sobrenome ou o sobrenome ter mudado. Isso não tira o direito. Aí é uma questão até de retificação. Até mesmo judicial, que é a correção com o advogado. Mas isso também pode ser resolvido super rápido. As pessoas conseguem uma retificação em dias, às vezes meses, depende da situação do advogado que você contrata, se ele for uma pessoa que tem um conhecimento sobre o assunto. Mas, como eu disse, também isso não é nenhum problema para você conseguir seu reconhecimento. Você fez essa retificação com a comprovação do nome original, vamos dizer assim, italiano, você vai conseguir também seu reconhecimento. Basta fazer essa pesquisa e descobrir qual é o nome verdadeiro italiano original, como eu disse. Então, são questões de sobrenome, ter mudado, abrasileirado ou coisa do gênero que não impedem de nenhuma forma você conseguir seu reconhecimento e conseguir comprovar que você tem a ascendência italiana. Para algumas pessoas isso é um pouco complicado, porque às vezes a pessoa até quer esse nome. Eu converso com muita gente a respeito de cidadania e algumas pessoas realmente não têm esse sobrenome italiano e querem ter. Tipo, uma questão de, eu não sei, às vezes até pode ser até como honrar, vamos dizer assim, honrar o sobrenome da família. Então ela quer ter
Ou ela não, meio, ou vamos dizer assim, ela não se contenta com um pouco o sobrenome que ela tem, que é ter aquele nome italiano. E também isso não é problema, porque da mesma forma que existe uma retificação para você acertar esse nome, que nem eu comentei, existe também formas de você no futuro colocar esse sobrenome italiano, que é a questão também via jurídica, um advogado consegue super rápido isso. Isso para quem quiser também, né? É, também existem pessoas que só querem. Eu quero meu passaporte europeu, quero minha cidadania italiana, é, e não tem problema se não vai ter, se não vai, se não vai constar no meu sobrenome é, o sobrenome italiano, né? É, o que eu posso dizer? Deixa eu tomar mais água. Enfim, acho que é, como eu disse, essa questão do sobrenome acaba entrando até como um mito, né? Das pessoas realmente acharem que não tem direito, que não vai dar certo, vamos dizer assim. E como eu disse, é uma questão de correr atrás e conseguir comprovar que que você tem que você tem, nem que seja esse 1% italiano. É, vou dizer outra coisa sobre sobrenome que acaba gerando a confusão, essa questão do casamento, principalmente as mulheres, conforme iam se casando, iam perdendo esse sobrenome italiano, porque é engraçado, você conversa com tanta gente que você acaba tendo milhares de casos assim para falar sobre o sobrenome. Se algumas pessoas às vezes não, por algum motivo não gostavam do sobrenome, porque sei lá, achavam diferente, porque realmente alguns sobrenomes italianos, a pronúncia, às vezes até para o Brasil, fica um pouco diferente ou, não sei, engraçada, coisa do gênero. Então as pessoas acabam tirando. Como eu disse, conversando com algumas pessoas, você descobre que às vezes a pessoa simplesmente achou o nome feio, por assim dizer, sobrenome italiano, e tirou. E acho que não cabe a mim falar se é certo ou errado, porque cada um escolhe o que quiser, né? Mas, como eu já disse que não é empecilho e tudo mais, é que são casos que eu tô falando que às vezes pode ser o seu, de você ter, por algum motivo, ficado sem esse sobrenome italiano, porque às vezes um parente seu no passado achou o sobrenome diferente pro Brasil e tirou. Algumas pessoas tinham um sobrenome longo, sobrenome às vezes com 2, 3, até mais, e às vezes aquele sobrenome italiano, por ela não gostar, ela tirou, e aí pode ter sido no casamento, a mulher foi e não achou legal, tirou, deixou só o do marido. Às vezes um nome que até tinha 2, 3 sobrenomes, às vezes ficou 2, 1. Às vezes, sei lá, tipo Maria Aparecida Teixeira, sei lá. E às vezes o sobrenome dela era
extenso, às vezes com um ou dois sobrenomes italianos. Então, sei lá, acho que a questão do sobrenome italiano é bem, é bem específica para falar para vocês. Estou falando isso porque eu vejo que existem muitas dúvidas a respeito disso, pessoas que realmente não sabiam dessa questão do sobrenome, acham que por não ter o sobrenome perdeu o reconhecimento da cidadania, perdeu a chance, né, de ter o reconhecimento da cidadania, ou até mesmo as pessoas que não sabem, né? Meu trabalho com pesquisa e busca é realmente mostrar para as pessoas, mesmo se você tiver dúvida ou se você não sabe e você quiser saber, no meu caso, eu gosto de esclarecer isso para as pessoas. É bem bacana, né? Essa questão de você buscar aquela certidão, pesquisar aquela certidão e a pessoa descobrir que tem um sobrenome italiano e descobrir que tem um reconhecimento, ou até mesmo a pessoa que já, vamos dizer assim, já sabia que tinha, mas não sabia qual que era o sobrenome. E aí você chegar para ela e falar, encontrei, sobrenome é esse. Tem algumas pessoas que ficam realmente gratas assim com essa questão. Eu acho bem bacana e costumo dizer que eu como um profissional da área, tipo, é algo que satisfaz o ego. Então, quando eu vejo que a pessoa fica feliz quando encontrou, ou até mesmo sem ser o italiano, porque quando você faz uma pesquisa com esses sobrenomes para descobrir se a pessoa tem aquele sobrenome ou quem que é o italiano da família, essas questões, eu acho que é bacana porque já cheguei a descobrir portugueses, uma parte da família, espanhóis, e às vezes a pessoa não fazia nem ideia, às vezes a pessoa achou que só tinha o italiano. E é super interessante isso, essa questão de não saber o sobrenome italiano, de repente ele descobre que tem às vezes uma ascendência, sei lá, tipo ascendência portuguesa, ascendência espanhola. No meu caso eu pesquisei e tem minha trisavó, tem um sobrenome que pela pesquisa que eu fiz é inglês ou escocês, vem dessa região, da Inglaterra ou Escócia, da questão do Reino Unido. Eu não fazia nem ideia, porque para mim, na minha família, todos diziam que só tinha italianos, né? Essa parte do meu pai, seja da parte da minha avó e do meu avô, eram todos italianos. Só que não, porque quando você faz uma pesquisa, você descobre também que tem um sobrenome, no meu caso, em inglês. Deixa eu ver, tem uma pergunta? Pergunta Dall'Italia. Onde você está? Brasil? Tô no Brasil. Eu moro no Brasil, mais especificamente sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Para quem conhece a região de São Paulo, eu sou do ABC Paulista. Sou como o pessoal mais antigo chamava aqui, batateiro. Um dia, quem sabe, quer estar pela Europa e para a Itália, que 2021 é meu ano de reconhecer minha cidadania italiana. Então, por enquanto estou no Brasil. Eu, a família e as crianças. Mas no futuro eu vou para a Europa. Não entendi.
Tá perto? Ela tá perto. Ah, tá, ela mora perto, é isso? Ah, mora perto. É São Paulo, não sei. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá, falou que tá super perto. Se tiver por São Paulo, tá perto. Ou o estado de São Paulo, enfim. Você tá. Eu não sei se você quer colocar qual é a região que você tá. Você tá em São Paulo? É de São Paulo, ABC? Se for ABC, tá todo mundo junto. Eu conheço pessoas que trabalham com cidadania que são de Santo André, São Caetano, são super perto. E São Paulo mesmo, capital, é perto, né? Então, tá na Moca. Nossa, Moca. Região conhecida por ter italianos, né? A Moca é super, super conhecida com essa questão de sobrenomes italianos. Mas bacana, bacana. Tá super perto mesmo. Bom, vamos lá. Continuar falando um pouco sobre os sobrenomes. Até me perdi um pouco. Acho que eu estava falando sobre essa questão das mulheres, né? Que isso foi uma questão que acabou entrando aqui nessa live porque é uma coisa que acontece muito. Tirarem o sobrenome e com o tempo se perder, né? Eu acho que isso, como eu disse, o sobrenome se perde porque as pessoas vão realmente trocando o nome por casamento, enfim. É super, super interessante, né? Você começa a entrar nessa questão, porque eu acho que algumas pessoas veem a respeito e falam, bom, então acho que agora eu posso começar a pesquisar, começar a olhar a respeito, porque acredito que não seja mais um empecilho, né? E eu gosto de falar para as pessoas que se você está na dúvida, pesquisa, corre atrás, porque no meu caso eu já sabia que tinha italiano na família, por causa do meu pai, que sempre falou muito sobre a Itália, sobre querer conhecer a Itália. Então isso, até de certa forma, era um pouco forte, assim, na minha família, mas para algumas pessoas se perdem, acho que às vezes completamente. Às vezes a pessoa não faz nem ideia que ascendência que ela tem. Então, acho que é como eu falei. Não é porque você não sabe que você não pode pesquisar, que você não pode correr atrás, que eu acho que é válido. Antes de você correr atrás e descobrir, e ser uma coisa fantástica, você descobrir que tem aquela ascendência italiana e conseguir fazer a pesquisa, conseguir buscar seus documentos, do que, sei lá, às vezes você ficar com uma dúvida, simplesmente achar que não é válido, olhar e porque, que nem eu disse, porque você não tem um sobrenome italiano, e mais pra frente, às vezes até acontecer de algum parente seu, de repente você tá olhando sei lá, no Facebook e ele aparecer com o passaporte na mão. E você fala, ué, mas a gente não tem sobrenome italiano, né? E aí aquela pessoa simplesmente entra em contato com ela, fala, ué, você tem cidadania italiana? Como? Ele fala, ué,
tem um antepassado italiano, você não sabia? Aí eu fui pesquisar, achei trisavô, trisavó, tetravó, enfim, ela era italiana. E aí eu fui atrás da minha documentação, busquei tudo e fiz o meu processo de reconhecimento, eu tô com o passaporte. E às vezes pode ser que tenha passado anos que você pensou sobre isso e não fez. Exatamente devido a isso, exatamente por causa de um sobrenome, por achar que não tinha essa ascendência. E também pela questão de, de querer saber o passado, né? Algumas pessoas acabam descobrindo porque são curiosas, porque querem saber de onde veio. Eu conheço pessoas que fizeram árvore genealógica dos dois lados da família. E mesmo sabendo já que tinha uma ascendência italiana, e mesmo assim olharam para ver se não tinha mais nada na família, nenhuma ascendência europeia ou qualquer outra coisa, né? Que seja. Então é exatamente isso. É a questão de você, sei lá, às vezes colocar como prioridade um pouco e olhar para ver se você realmente tem esse sobrenome. Às vezes vale até umas pesquisas em sites específicos, como o Family Search, por exemplo. Family Search é um site que muita gente conhece e é um site que você consegue descobrir muita coisa bacana se você souber fazer. Por sinal, vai ser mais pra frente vai ser uma das lives. Eu quero falar sobre o Family Search, algumas formas de pesquisa e busca que eu acho bem interessante de sobrenome. Porque, como eu disse, ele é uma ótima ferramenta para quem quer pesquisar e descobrir coisas da família. Às vezes você começa a pesquisar o seu sobrenome ali no Brasil e aí começa a achar quem que era o bisavô, o trisavô, e às vezes você descobre aquele sobrenome até pelo Family Search. Muita gente consegue isso. Eu descobri coisas até sobre amigos e até bem da minha esposa. A gente conseguiu descobrir sobrenomes e ascendências pelo Family Search. Então, até uma dica para quem está querendo saber sobre sobrenomes e começar a pesquisar a respeito da família, para começar suas pesquisas, aproveitar que está começando o ano e não esperar, como a gente gosta de dizer, esperar começar o ano depois do carnaval. Começa agora. Começa pesquisando agora, começa correndo atrás. Tá bom? Bom, acho que eu falei algumas coisas sobre essa questão do sobrenome. Então, só para deixar claro que você não precisa ter o sobrenome no seu registro de nascimento, sobrenome italiano, para você ter o direito. Se você tiver, como eu digo, se você tiver um italiano na sua ascendência, um antepassado italiano, você tem o direito. Então, se você ainda não começou, mão na massa, vamos lá, vamos começar a pesquisar, vamos começar a correr atrás. Quem sabe esse ano, você não deixa um comentário aqui pra mim que você correu atrás e conseguiu achar o italiano. Tá bom? Bom, muito obrigado a todo mundo e, como eu sempre digo, até a próxima. Tchau, tchau.